Enche-me, Espírito. Amém? Você deseja isso? Qual o poder que opera em nós? Aquele que Jesus Cristo disse que viria. Se ele não subisse ao céu, ele não viria. Quem é esse? A terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo de Deus. É por ele e é por meio dele que nós fazemos a obra de Deus. E é por meio dele que nós alcançamos também a salvação. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não estaríamos aqui hoje, recebendo essa palavra, esses louvores. E não teríamos a certeza também de uma vida eterna. Então, o Espírito Santo enche a nossa vida, é a nossa oração. Por esse motivo, o tema da mensagem dessa manhã e da noite e também da quarta-feira que vem é sobre o fruto do Espírito. Nós pregaremos uma série de mensagens, o Sérgio e eu vamos dividir essa responsabilidade, né, Sérgio? De pregar essa mensagem. E como temos falado já desde o início do ano sobre o tema até que Ele venha, ou até que Cristo volte, ou até que Ele nos chame, vamos viver em intensidade o fruto do Espírito. Você deseja isso? Estamos aí celebrando nesse mês de maio, como em muitas igrejas, o mês da família. E é tão bom quando nós sabemos que a família, tanto na sua família, quanto na sua igreja, você vive com intensidade o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele tem a interação em cada pessoa que recebe a Cristo como Salvador pessoal. Então, eu gostaria de iniciar essa mensagem, antes de falar aqui do texto. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai de amor, nós te agradecemos nesse momento, pela palavra que nós ouviremos nessa manhã, que os textos que nós leremos possam alcançar a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, que o Espírito Santo nos leve a ter o entendimento da Tua palavra, como também, ó Deus, a prática da Tua palavra. Abençoe as vidas que estão em casa nesse momento acompanhando, ou irão acompanhar essa mensagem depois. Que eu possa, Deus, falar aos nossos corações. Nós pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém? Quantos aqui já confessaram a Cristo como Salvador pessoal? Você já tem a certeza da salvação. Amém? Então, se você já fez isso, a Bíblia diz que você já tem o Espírito Santo de Deus. Ele já habita em você. A questão é, estamos usando o poder do Espírito Santo? Estamos vivendo com intensidade o poder do Espírito Santo? Então nós entendemos que o Espírito Santo, ele é o agente que Deus deixou nessa terra para fazer a obra dele. Tanto é que quando Cristo veio ao mundo, ele veio e começou a ministrar no poder do Espírito Santo. Lá em Lucas 4 ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu aí começa a falar tudo aquilo que Cristo fez foi no poder do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos hoje na obra do Senhor tem que ser no poder do Espírito Santo. Se não for, não vai dar certo. Tanto é que eu coloquei essa imagem aqui para vocês, e no final ali tem um cacho de uva, né? Parece um cacho de uva. Eu quero usar a ilustração aqui, pedir para que a Anitta me traga essa bolsa aí, essa sacola. Eu preguei um tempo atrás e usei uma outra ilustração. Eu trouxe aqui para a igreja uma Pocan, não sei quantos lembram. Até deixei aqui, foi num culto online. E dessa vez eu trouxe algo diferente para ilustrar. Porque muitos confundem dizendo que isso que nós falamos são frutos do Espírito. Na verdade, não são frutos, é o fruto do Espírito. Então nós vamos ler o texto de Gálatas capítulo 5. Pode passar a próxima projeção, fazendo favor? Olha só como está ali. Vamos ler juntos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esse é o fruto do Espírito, não são frutos do Espírito. Aí eu peguei aqui, achei bem bonito esse cacho de uva.
É como se fosse, por exemplo, esse é o fruto do Espírito. Digamos que aqui tenhamos 9 uvas. Cada uva tem o mesmo sabor. Se eu pegar aqui e tirar uma uva dessa, eu não vou sentir um gosto de manga, nem de laranja, nem de pera, é de uva. Então, a evidência de todas as características do fruto do Espírito deve estar presente na vida de cada pessoa que recebe a Cristo como Salvador. Esse é o fruto do Espírito que nós cremos. E cada um deles não deve ter de forma isolada, nós devemos produzir. Assim como nós pregamos recentemente sobre as bem-aventuranças de Cristo, é um desafio, foi um desafio, tem sido um desafio para nós. Como a Annelise colocou, nós estamos vivendo ainda esse desafio de ter a maturidade, de ter um crescimento, até Cristo voltar. Então, quando falamos da bem-aventurança, ela começa com humildade. E falando do fruto do Espírito, começa com o quê? Primeira palavra, amor. Se não tiver amor, não terá mais validade nenhuma outra característica do fruto do Espírito. Então, pensando aqui, eu não vou tirar em função do... Está tão bonitinha, né? Mas aqui, se nós formos tirar a primeira uva aqui, seria simbolizada o amor. Depois, a segunda seria qual? A paz. Depois, alegria, né? É lá na sequência, alegria. A primeira seria simbolizado o amor. Segunda, a alegria. E a terceira, a paz. E assim, sucessivamente, até chegar à 9ª característica do fruto do Espírito, todas elas devem ter o igual sabor, igual intensidade, para que nós possamos desenvolver o fruto do Espírito. Mas falando sobre essa questão do fruto do Espírito, nós vamos dividir essa mensagem em 3. Conforme eu falei. E se nós formos olhar também, eu estou lendo esse livro aqui, de Billy Graham, que fala o poder do Espírito Santo, e ele fala algo muito interessante sobre o fruto do Espírito. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele divide o fruto do Espírito em três partes. Ele coloca dizendo o seguinte, que as primeiras 3 palavras, amor, alegria e paz, têm a ver principalmente com o nosso relacionamento com Deus. Amém? Primeiro, pense, as primeiras 3 palavras, amor, alegria e paz, têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Longanimidade, benignidade e bondade tratam do nosso relacionamento com outras pessoas. As 3 últimas palavras, fidelidade, mansidão e domínio próprio, diz respeito a quem? Ao eu, a nós mesmos. Tem a ver, falo do nosso relacionamento com o nosso interior, as atitudes e ações do nosso ser. Veja que interessante. Então, estão todas interligadas. Cada característica ou cada palavra do fruto estão ligadas entre si. Não podemos desenvolver, por exemplo, o domínio próprio sem amor, fidelidade sem amor, mansidão sem amor. Então, pensando nesse assunto, nós falaremos nesse momento dessa mensagem, nós falaremos sobre essas 3 primeiras palavras. Próxima projeção, fazendo favor. Vamos falar aqui sobre amor. Sobre amor. Não deveria haver nada mais característico em todo cristão do que o amor. Você já parou para pensar? Você é um cristão, uma cristã que demonstra amor? Por que Cristo falou lá em João 13:35? João 13:35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se o quê? Tiverdes amor uns aos outros. O amor vem de Deus. Está lá na Bíblia, nosso manual de conduta, regra e fé. Então, se nós quisermos evidenciar para o mundo que somos de Deus, nós temos que demonstrar amor uns para com os outros. Amém? Um pouco antes ele fala, ameis como eu vos amei.
Nisto conhecerão, diz o texto aqui, que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. 1 João 3,14 diz que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, já falei. 1 João 3,14. 1 João 3,14 diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Então, como cristão, não podemos dizer que odiamos o nosso irmão. Independentemente do que ele tenha feito, o que ele fará, o que ele faz por mim, ou contra mim. Devemos demonstrar amor. Cristo falando, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ouviste que foi dito. Nós devemos amar as pessoas e orar também por aquelas pessoas que nos perseguem. Então, o amor é a marca registrada, é a marca evidente de todo cristão. Você tem demonstrado amor? Será que as pessoas conseguem ver no seu semblante uma pessoa que demonstra amor? Ou só é rancor, só é ódio? Tem um outro texto também, de 1 João, já falamos 3,14, mas de Romanos 13, 8, diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Romanos 13, 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o quê? O amor. Isso tem na projeção. Se você puder deixar, fica mais fácil assim? Pode deixar a projeção, conforme havia feito. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Amém, irmãos? Então devemos demonstrar amor. Porque o amor que demonstramos, ele vem de Deus. Não importa de que maneira ou quanto demos testemunho de Cristo. Podemos cantar aqui como o melhor cantor do mundo. Podemos tocar como o melhor instrumentista do mundo. Podemos pregar como o melhor pregador do mundo. Mas se não demonstrarmos amor, tudo isso fica anulado. Amor é maior que qualquer coisa que possamos dizer em palavras, qualquer coisa que possamos possuir ou dar. Esse é o amor. Como você tem agido? Como você tem desempenhado? Olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. Agora você vai ter que abrir a Bíblia, ou o Cristian pode depois colocar a projeção. 1 Coríntios 13, versículos 1 a 3. Como é importante o amor em nossos relacionamentos, em nossas atitudes. Ele diz, 1 Coríntios 13, versículo 1 a 3, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Depois ele começa a falar das características do amor. O amor é, aí ele começa falando, paciente, benigno, não se ira facilmente, não trata com leviandade, não folga com injustiça, e assim vai. Aí quando ele fala ali no versículo 8, o amor jamais acaba. Tudo crê, tudo espera, o amor jamais acaba. Se você disser para alguém que acabou o amor, foi porque você nunca teve amor. Porque o amor jamais acaba. Que tipo de amor você tem de um para com o outro? Ontem celebramos um casamento e falamos de algumas escolhas que o casal deve fazer. E a primeira escolha que devemos fazer é ter Deus em nossa vida. Deus como nosso edificador. Se o Senhor não edificar a casa, e vão trabalhos que a edificam. É isso que diz o Salmo 127, versículo 1. Mas acima de tudo, tem que ter Deus.
Depois Deus vem o amor. Porque o amor vem de Deus. Se nós entendemos isso, irmãos, nós já estamos dentro da característica que o fruto do Espírito deve produzir em nossa vida. Não devemos odiar as pessoas. O nosso foco de ódio não são as pessoas, mas sim a atitude das pessoas. Como pais que somos, nós aprendemos que disciplinarmos nossos filhos não deveria ser naquele momento de ira contra eles, de raiva. Porque nós encontramos na palavra que nós devemos disciplinar os nossos filhos dentro do temor do Senhor. E aprendemos da palavra e falamos para eles: vocês estão sendo disciplinados pela sua atitude. Não por você, não pelo seu jeito de ser, não pelo seu caráter, pela sua atitude. Porque tem muitos pais que disciplinam os filhos, falando: você não presta para nada, você não vai dar nada na vida, você vai ser um zero à esquerda. E começa a colocar a criança lá para baixo. Mas quando a criança faz algo, uma arte, você tem que disciplinar pela atitude dela. Por isso que a Bíblia ensina que a disciplina para as crianças deve ser com a vara. E não com a mão, não com o chinelo, não com a cinta, assim vai, né? Já usamos tudo isso. Mas depois que nós aprendemos que era a varinha, aí os filhos começaram a crescer e eles viam a varinha, temiam muito mais a varinha. Teve uns que pegavam a varinha e quebravam, a gente ia lá e pegava outra. A disciplina vem do Senhor. Não devemos reter a vara, diz a Bíblia, na questão da disciplina. Porque Deus, Ele ama a todo aquele que recebe por filho. Ele açoita também, ele disciplina. Então, esse amor que Cristo nos dá é um amor sacrificial. A maior expressão de amor está no amor de Deus para cada um de nós. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o amor não está condicionado a um sentimento. O amor é atitude. Se você fala que ama alguém, haja com amor. A maior expressão de amor que podemos estar demonstrando para o nosso próximo é através da atitude. 1 Pedro 4,8, nós lemos hoje na aula que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Tende intenso amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. 1 de João 3,16 e 18 fala que nisto conhecemos o amor, de que Cristo deu a sua vida por nós. Por isso devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Isso é amor. Amor na prática. Não está condicionado a palavras. Nós entendemos que o amor ele deve ser expressado em atitudes, não em palavras. Você ama? Então mostre, prove que você ama. E Deus provou o seu amor para conosco, entregando o seu único Filho. A segunda palavra que nós podemos ver aqui, ou segunda característica do fruto do Espírito, diz respeito à alegria. Vamos ler junto o que diz Neemias, capítulo 8, versículo 10. Está lá. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vê como está ligado, tanto o amor vem do Senhor, quanto a alegria do Senhor é a nossa força. Qual tem sido a sua força? Em que você baseia a sua alegria? Devemos estar cientes que a nossa fonte de alegria não está em pessoas, não está em circunstâncias, não está na situação do nosso governo. A nossa fonte de alegria deve estar no Senhor. Em que contexto Neemias falou isso? O povo estava com a cidade totalmente destruída. E quando acharam o livro da lei, eles começaram a chorar, porque lembraram dos seus pecados. E ele falou, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Não fique triste, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Devemos estar cientes que a nossa fonte de alegria está no Senhor, independentemente das circunstâncias. Aí eu fiz algumas perguntas aqui. Como pode alguém se alegrar no Senhor, mesmo não tendo uma boa colheita? Alguém aqui é agricultor ou não? Acho que não, né? Moramos aqui na região urbana, mas tem agricultores, talvez possam ouvir essa mensagem. Como alguém pode se alegrar no Senhor, mesmo não tendo uma boa colheita?
mesmo perdendo tudo aquilo que plantou, será que é possível se alegrar no Senhor? É possível ou não? O que vocês acham? É possível? Vamos ver o que Abacuque falou. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3. Versículo 17 e 18, ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O mais importante que temos é a salvação. Foi por isso que ele se alegrou. Porque tudo que temos aqui, oliveira, gado, flores, vai ficar nessa terra. O que nós temos de grande garantia, grande alegria, é a salvação, a vida eterna. Por isso que Abacuque falou, ainda que não aconteça nada disso que eu fiz, que eu planejei, eu me alegro no Senhor. Está lutando hoje, lute, continue lutando. Não seja uma pessoa que seja letárgica, que fica parado diante das situações. Lute, busque, mas se alegre no Senhor. É o que diz a palavra de Deus. Agora outra pergunta, como pode alguém, mesmo preso, escrever uma carta para aqueles que estão livres, recomendando que ele se alegre no Senhor? Filipenses 4:4. Olha só o que Paulo escreveu aos crentes daquela época, que serve para nós também hoje. E onde Paulo estava quando escreveu essa carta? No hotel? Na casa de amigos? Onde ele estava? Numa prisão. Como é que pode alguém estando preso escrever isso? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele estava alegre mesmo estando preso. Alegre no Senhor, mesmo preso numa prisão física. Tem pessoas que estão presas hoje em uma cadeira de rodas. Lembra do testemunho do Nick? No domingo passado à noite, que o pastor João Malta colocou aqui? Uma pessoa que nasceu sem braços e sem pernas. Tinha tudo para desistir da vida, tentar o suicídio. Diz a história dele que ele tentou se matar numa banheira, né, com 10 centímetros de água. Até que ele entendeu qual era o propósito que Deus tinha para a vida dele. Hoje ele leva multidões que têm pernas e braços para Cristo. Então, quando nós compreendemos esse amor de Deus, quando nós compreendemos essa alegria que Deus nos dá, independentemente das circunstâncias, nós vamos fazer como Abacuque falou, e vamos fazer como Paulo falou, mesmo que nós estejamos presos numa cama de hospital, ou em outras situações, nós podemos nos alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Um pouco antes de ser traído e preso e crucificado, nosso Senhor Jesus Cristo se reuniu com os seus discípulos e ele deixou com os seus discípulos palavras de ânimo e de alegria e não palavras de tristeza, porque ele sabia que iria partir. E olha só o que diz João capítulo 15, versículo 11. João 15, 11 eu coloquei na projeção. Ele diz o seguinte: tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo, ou seja, minha alegria, esteja em vós. E o vosso gozo, ou a vossa alegria, seja completo. Então Deus é o Deus da alegria. Alegrai-vos no Senhor. As circunstâncias da vida tentam roubar a nossa alegria. Mas quando nós estamos firmados no Senhor, ainda que não aconteça aquilo que estamos esperando, a nossa alegria vem do Senhor. No que você tem se alegrado? No que você tem buscado a fonte de alegria? Tem um autor, Charles Allen, falando sobre o apóstolo Paulo, que antes de ser morto, ele termina falando lá em 2 Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, com palavras de ânimo. E ele diz o seguinte, algo muito interessante, ele coloca uma frase dizendo assim: da mesma forma que toda a água do mundo não pode apagar o fogo do Espírito, todos os problemas e tragédias do mundo não podem vencer a alegria que o Espírito traz ao coração humano. Pense nisso. Então nada pode apagar o fogo do Espírito.
Dessa mesma forma, aqueles que estão em Cristo jamais podem apagar a alegria. Porque a nossa alegria não é para esse mundo, é alegria eterna. A terceira palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa mensagem, que é uma característica do fruto do Espírito, é paz. Você está em paz? Amém? Amém? Talvez nós não estejamos em paz hoje com o nosso semelhante, ou consigo mesmo. Então nós entendemos que se não transmitirmos o amor que recebemos de Deus, se não buscarmos a Deus como fonte da nossa alegria, como poderemos ter paz? Como poderemos desfrutar a paz, da paz? E como podemos também transmitir a paz? Então, primeiro, como estão interligados o fruto, né? Estão interligados, porque precisamos ter primeiro o amor, a alegria que vem de Deus, para podermos ter a paz. Todas as palavras estão interligadas. E olha só o que diz Isaías 26, versículo 3. A paz de Deus, na verdade, não é ausência de guerra, não é ausência de problemas, mas é a paz em meio às guerras, em meio aos problemas. E olha só o que Deus faz para aqueles que têm a paz dele, que têm o amor dele, que têm a alegria dele. Ele diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. É isso que diz o texto? Confiamos em quem? Em pessoas? Em coisas? Vamos ficar decepcionados. Mas se nós confiarmos em Deus, nada pode nos abalar, ainda que a figueira não floresça. Mas isso tudo que eu estou falando não é da minha pessoa, é do que a Bíblia fala, é do que nós devemos aprender através da palavra de Deus. A alegria, a paz que o fruto do Espírito produz em nós, independe das circunstâncias. Segundo a Tessalonicenses 3,16, também coloquei na projeção, nós temos lá: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas circunstâncias. Olha o texto como está bem claro, né? A paz de Deus é somente quando as coisas vão bem? É somente quando a geladeira está cheia? É somente quando eu tenho um emprego? É somente quando meu filho está bem de saúde? Não, a paz de Deus independe das circunstâncias. É o que o texto está falando aqui. Vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. E João capítulo 4, versículo 27, Jesus disse aos seus discípulos: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que nós cremos nessa paz? Porque Jesus Cristo, diz Isaías, é o príncipe da paz. Amém, irmãos? Então nós sabemos que quando nós entregamos as nossas preocupações a Deus, nós estamos dando a Ele o privilégio de nos ajudar. Agora, quando nós não entregamos as nossas preocupações e problemas a Deus, nós estamos tirando dele o privilégio de nos ajudar, de nos dar a sua paz. Muitas vezes estamos em guerra, porque nos esquecemos do grande amor de Deus, porque ainda não buscamos a alegria do Senhor, que é a nossa fonte, e porque também não estamos em paz com Deus e nem consigo mesmo. Só para concluir essa reflexão, eu coloquei 2 textos aqui, para nós terminarmos. Em Cristo temos a paz com Deus. Romanos 5:1. Lembra o que diz? Romanos 5:1. Vamos abrir lá? Pode deixar essa projeção aí. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele que nos reconciliou com Deus. Em Cristo temos a paz com Deus porque somos reconciliados. É Cristo que é o príncipe da paz. Buscando a reconciliação com Deus somente através de Cristo. Ele que nos reconciliou. Nós éramos considerados inimigos de Deus, separados da nação de Israel, do povo escolhido. Hoje somos nação santa, escolhido, povo escolhido, para vivermos essa paz de Cristo. E depois, em Filipenses capítulo 4, em Cristo
temos a paz de Deus. Olha só que interessante. Temos a paz com Deus em Cristo, e em Cristo temos a paz de Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Nós lemos lá: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, diz o texto ali, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, o que nós devemos fazer é entregar as nossas preocupações, como família, como igreja, diante dos pés do nosso Pai. E permitir que a paz dele, que excede, diz o texto aqui, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé? Então, o desejo de Deus nessa mensagem, nessa série, é que possamos viver intensamente o fruto do Espírito. E a começar por essas 3 palavras: amor, alegria e paz. Pense assim, se fosse considerado como uma locomotiva com vagões, o amor, a alegria e a paz seria a locomotiva que puxaria os demais vagões, como fruto do Espírito, cada um com o seu mesmo sabor. Então, que possamos desenvolver isso em nossas vidas.